bola para a brasileira. O juiz da penalidade máxima. Salve, salve família! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Trave é Pênalti. Mais uma vez, muita honra ter vocês aqui conosco para mais um episódio da terceira temporada. Para quem ainda não me conhece, para quem não está familiarizado, desculpa. Para quem ainda não está familiarizado conosco, eu sou o João Marcos, apresentador. E hoje, juntamente comigo, teremos os meus dois companheiros mais fiéis aqui no canal. Na verdade, até mais que eu, inclusive, né? Começar pelo Kelvin, seja muito bem-vindo mais uma vez, cara. Estou muito... Meu Deus, o Soriano. Inimigo da moda, cara. Eu fico falando que o Enzo é o amigo do flagrante na Maria da Moda, mas o Soriano se supera, bicho, na moral. Puta que pariu. Enfim, estou extremamente feliz por poder falar hoje dos Coringas de Brian Clough. O homem, uma máquina de treinar. Infelizmente o Soriano não tá conseguindo nem se apresentar, pra você ver a capacidade do cidadão. Enfim, vai tentar mais uma vez, Soriano? Não, vai tomar no seu curso, pau, caralho. A gente vê aqui claramente o carinho da torcida. Então vamos começar esse episódio. Hoje falaremos sobre as maiores zebras da história da UEFA Champions League. As equipes que provavelmente a gente não esperava que fossem chegar tão longe, até conquistar título, no caso, né? Ou equipes que não são mais tão relevantes nos dias de hoje. Enfim, vamos começar com a dinastia, né? Os dois títulos seguidos do Nottingham Forest, né, Kelvin? Conta aí pra gente. Exatamente, cara, o Nottingham Forest maravilhoso, que todo mundo conhece, porque todo mundo que não gosta, em 2015, que não gostava do Manchester City, não gostava do Chelsea, falava que o Nottingham Forest era maior que o Chelsea. Quem não fez isso, cara, não teve infância, porque era maravilhoso falar que o Nottingham era gigante. Mas o Nottingham foi um time que subiu pra primeira divisão no início da década de 70, cara. Em 77 foi campeão do campeonato inglês. O Brian Clough chegou em 75, né, era treinador do maior rival do Nottingham, que era o Derby County. Ele foi campeão inglês com o Derby County em 72 também. Chegou o Brian Clough, em 77 já ganhou o campeonato inglês e meteu um doblete, cara. 7-8, 7-9 e 7-9-80 na Champions League. Surpreendeu todo mundo, né, cara? Porque o Nottingham Forest ser campeão já ia ser surpreendente. Ser bicampeão é mais ainda. Porque na época, se eu não me engano, o Liverpool tinha só um título. Ou dois. O Liverpool foi... Ajuda nós, Sônia. 2. 2. 77, 78. 2. Exato. 77, 78. Sem contar que a gente também ficou um tempinho sem jogar por causa da punição. Mas enfim... O Nottingham não era um time estrelado, obviamente, tinha um dos melhores goleiros da história da Inglaterra, que era o Peter Shilton, que foi mais de 10 vezes melhor goleiro do campeonato, do campeonato inglês. Jogou a Copa de 82, era reserva, se eu não me engano, e 86 e 90 ele foi titular, o Peter Shilton. Foi capitão, inclusive, acho que em 86. Mas era um elenco interessantíssimo, cara. Depois do campeonato inglês que eles venceram, o time abriu um caixa legal, né? O Clough pediu a contratação do Trevor Francis, que ele veio do Birmingham City. Foi a maior contratação da história do Nottingham na época, só que ele ficou 3 meses sem jogar, por causa de uma regra da UEFA. Qual que foi a estreia do cara? Na final contra o Malmo na Champions League. O cara estreou na final de Champions League contra o Malmo. 1-0 Nottingham. Gol de quem? O destino estava preparado. Gol de Trevor Francis, cara. Primeiro jogo dele, estreia na final da Champions, gol do cara. É de sonho, né, cara? Essas zebras é parada de sonho. É digna de cinema, né, cara? Imagina, o cara demorou, sei lá, quanto tempo pra estrear. Estreia justamente no jogo mais importante da história do clube. Nunca tinha chegado numa final de Champions League, nem que sonhava nisso. Chegou, entrou e fez o gol do título, cara. É um bagulho surreal, mano. Não dá. Estreia foda demais. E outro jogador, e a final de 79 e 80 também 1-0, foi contra o Hamburgo. 1-0 de novo, gol do John Robertson, que era, se eu não me engano, era escocês. E agora, depois desses 2 títulos do Nottingham, tivemos mais um título de time inglês, né, cara? Que foi 2 temporadas depois, se não me engano, o Liverpool ganhou em 80 e 81. Se alguém puder conferir, eu agradeço. Enfim, em 81 e 82 foi a vez do Aston Villa ganhar o seu único título na história da Champions League.
E mais uma vez, Kelvin, por favor, conta pra gente aí um pouquinho dessa jornada. E eu só peguei história de cinema pra contar, que eu ainda vou falar do Steaua, mas o Steaua é mais na frente. Mas a história do Aston Villa também é engraçada, cara. O treinador do Aston foi demitido nas quartas de finais porque ele brigou com o presidente. Aí assumiu, era o Ron Saunders na época. Assumiu o Tony Barton, o interino. Aí todo mundo fala, não tem jeito, cara. O Ron Saunders tinha acabado de ser campeão da, se eu não me engano, da Copa, da FA Cup. Ou da, não era, acho que não foi do inglês, foi da FA Cup. Tinha tudo pra dar errado, mas eles foram passando. Chegou na final. Na final contra quem? Contra o Bayern de Rummenigge e Breitner. Irmão, era a derrota certa pra todo mundo, cara. Aquele Bayern era bizarro de bom. Kelvin, perguntinha aqui, Beckenbauer ainda tava no Bayern? Não, ou já tinha Beckenbauer já tinha saído do- aposentado. Se eu não me engano. Não. Não, aposentado não, mas já tinha Beckenbauer, saído. não, Beckenbauer jogou no. Acho que tava no Hamburgo já, se eu não tô enganado. É, isso aí. Mas ele não jogou, era só o Rummenigge e o Breitner na época. Tava no Cosmos com o Pelé. Isso. Só que não era a única coisa ruim que aconteceria perder o técnico nas quartas de finais. Com 10 minutos de jogo, o goleiro titular machucou. O goleiro titular do Aston Villa machucou. Entrou um goleiro de 22 anos que estava 2 anos e meio sem jogar um jogo profissional. Simplesmente. O goleiro estava 2 anos e meio sem jogar futebol profissional. O Nigel Spink. O homem catou tudo. O Aston Villa foi pra retranca. O goleiro catou tudo. No contra-ataque, o Peter White fez um gol empurrando pro fundo do gol, depois no contra-ataque. 1-0 Aston Villa. Simplesmente os caras ganharam do Bayern de Rummenigge e Breitner com o goleiro reserva que estava 2 anos e meio sem jogar. Mais uma história de cinema. E um ano depois, inclusive, desse título do Aston Villa, a Inglaterra dominava o futebol europeu. Foi o Liverpool tinha ganhado antes do bilhete do Nottingham, foi? Enfim, eram 5, 6 títulos seguidos de times ingleses na competição. E em 82, 83, enfim, a hegemonia foi quebrada. Que aí foi a vez do Hamburgo, time alemão, que já vinha crescendo fazia alguns anos, acabou conquistando o título. A equipe era comandada pelo Ernst Happel, não sei como que fala, é um treinador austríaco, um dos maiores da história. Ele já havia conquistado uma Champions antes com o Feyenoord nos anos 70. Enfim, a equipe já era uma equipe de topo no futebol alemão, mas faltava aquele algo mais para chegar, né? Enfim, o Ernst Happel conseguiu dar um jeito na equipe e conquistou 2 Bundesligas seguidas, em 81 e 82, e em 82 e 83, que inclusive foi a temporada da Champions. Como os principais destaques da equipe, eu posso destacar o Felix Magath, que é talvez o maior ídolo da história do clube, né, cara? Era o camisa 10, o armador, tipo, muitos consideram ele como um gênio do futebol alemão. Então, você vê que o cara não era pouca coisa. E o Félix era amado na Alemanha inteira. Porque eu vi uma reportagem uma vez, eu não lembro onde, mas depois que o Félix virou um ídolo no Hamburgo, o nome Félix na Alemanha virou um dos nomes mais colocados em bebês naquela época. Era bizarro o amor que todo mundo tinha pelo cara. Outro jogador que eu posso destacar é o Horst Rubesch. Não sei falar muito alemão, mas enfim. Ele era o principal atacante do time lá, era um excelente jogador nas bolas aéreas e foi muito importante na conquista, fazendo gols importantes durante o caminho, além de ser o capitão do time, o cara que levantou a taça. A final foi disputada em Atenas, na Grécia. A equipe do Hamburgo era a Azaran. E a final foi disputada contra a Juventus, que na época tinha jogadores como o Paolo Rossi e Michel Platini apenas. Né? Ninguém esperava que fosse da Hamburgo, né? Platini, várias vezes o melhor jogador do mundo, artilheiro de Eurocopa, enfim. Um dos maiores da história do futebol. Enfim, mas logo aos 8 minutos, o destino era realmente destinado para ele, né? Felix Magath, aos 8 minutos, logo no início do jogo, marcou o gol do título e assim ficou até o final do jogo. O jogo ficou tenso e tal, a Juventus tentou, mas parou no bom sistema defensivo da equipe do Hamburgo. Enfim, o jogo acabou assim e o Hamburgo conquistava seu primeiro título na história da
e único até agora, né, na história da UEFA Champions League. Avançando 3 edições à frente, chegamos em 85, 86, onde tivemos o Steaua Bucareste, da Romênia, talvez o time mais bizarro a chegar numa final de Champions League na história, e a ser campeão. Né? Conta a história aí pra gente, talvez de uma das maiores atuações da história das finais. Cara, o Steaua é o único, se eu não me engano, time do leste europeu a ganhar uma Champions League. Se eu não me engano, foi o primeiro. Estrela Vermelha. Teve o Estrela depois. Mas foi o primeiro a vencer. Bom, o time da Romênia vencer a Champions é uma parada muito doida, né, cara? O Steaua aqui teve sorte no sorteio. Na primeira fase eles pegaram o Vejle da Suíça. Depois eles pegaram o Budapest Honvéd da Hungria. E nas quartas eles pegaram um tal de Kuzizi da Finlândia. Não faço ideia de onde esse Kuzizi. É a única participação do sonho da maravilha. Não, tô mexendo no celular aqui. Eu tô vendo que você tá muito dedicado pro programa, né? Enfim, Chega a minha hora. E por incrível que pareça, os finlandeses quase tiraram o Steaua. Imagina se tem um Kuzizi na semifinal de Champions League. E na semifinal ele deu uma zedada legal pro Steaua. Eles pegaram o Anderlecht, que era uma equipe muito forte na época. O futebol belga era muito forte na época. Eles tiraram o Bayern, que eu ainda acho que tinha o Rummenigge no ataque. E primeiro jogo 1-0 pro Anderlecht na Bélgica. Já todo mundo achava que o Steaua ia dar. O time da Romênia, a Bélgica ainda era tinha um futebol muito mais forte que o da Romênia, obviamente, na época. A Romênia, na época, era ditador comunista ainda, na época da Romênia, 85. Só que Calvin adora. Mas no segundo jogo na Romênia, 3-0 um baile do Steaua com doblete do Viktor Pichurcha, que era a grande estrela do time, centroavante. Ele foi chuteira de bronze, se eu não me engano, em 87, 88. E vai pra final. Final em Sevilha contra quem? Contra o Barcelona. Praticamente em casa, no Ramon Sánchez Pizjuán. O Barcelona que tinha Lobo Carrasco, que tinha Bernd Schuster, que era titular da Alemanha, meio campo. E tinha o Marcos Alonso, pai do Marcos Alonso do Chelsea. O Marcos Alonso foi ídolo máximo no Barcelona. E o jogo que o Simeone fala muito isso, né? O Simeone, que é um cara que gosta muito de defesa, ele fala... Eu não lembro se foi... Acho que foi na entrevista que ele falou que é um jogo pra você que gosta de defesa você pegar pra ver. Porque foram 120 minutos de um jogo extremamente chato, tedioso. O Steaua tava jogando com 10 dentro da área praticamente. Não dava pra fazer nada. O Barcelona ficou morto, não fez nada. 0-0. O Simeone fala disso. Que a defesa do Steaua esse dia é coisa histórica, além do jogo, obviamente. Pênaltis. Aí vamos pros pênaltis. Aí que acontece a história de cinema. Os dois primeiros pênaltis de cada lado. O Steaua perdeu os 2 primeiros. O goleiro do Barça defendeu. Os 2 primeiros pênaltis do Barcelona, o goleiro do Steaua defendeu. Grande início. No terceiro pênalti do Steaua, o jogo foi tão tedioso que nem os pênaltis os caras estavam acertando. Nem pênalti. O Steaua acerta o terceiro pênalti e o que acontece no terceiro cobrança? O goleiro pega de novo. Terceiro pênalti que o Ducadan pegou. Quarto pênalti do Steaua, converte de novo. Se o Barça perde, era vice-campeão. O que acontece? Não é possível o goleiro pegar outro pênalti. Sim. 4 cobranças e 4 defesas do goleiro Ducadan. 4 defesas de pênalti em 4 possíveis, cara. O cara virou herói nacional, mano. Foi decretado feriado. E uma final de Champions League. Exato. Com talvez a maior zebra da história das finais. Foi decretado feriado nacional na Romênia. E foi um dia extremamente maravilhoso pra quem vivia numa ditadura comunista, cara. Falando, não tô nem aí mais, irmão. Fomos campeão da Europa. Até os torcedores rivais comemorando. E o cara virou herói nacional na Romênia, mano. 4 pênaltis defendidos, cara. Isso é bizarro. Bizarro. Lembrando que, nessa época, o Steaua ainda não tinha o maior jogador romeno da história da Guerra de Raj, que chegaria um ou 2 anos depois, se eu não estou enganado. Então, a equipe já era forte, mas depois ainda conseguiu uma adição ainda melhor, entendeu? Para seguir brigando no topo, por mais que não tenha alcançado lá muito sucesso depois disso. Agora, avançando mais 2 anos no tempo,
chegamos ao ano de 1987, a temporada, desculpa, de 87-88, onde tivemos mais um time ganhando sua primeira e única conquista até hoje. No futebol neerlandês, holandês como queiram considerar, tanto Ajax quanto o Feyenoord já eram campeões da Champions. O Feyenoord, eu já citei antes, foi campeão nos anos 70, comandado por Ernst Happel, e o Ajax também, lá para os anos 70, ganhou Champions, se não me engano, foram 2 ou 3 seguidas, comandado pelo Rinus Michels, que depois, inclusive, foi treinar a seleção no famoso carrossel holandês, que provavelmente vocês já ouviram falar alguma vez na vida. Enfim, a equipe do PSV vinha há alguns anos sem ganhar títulos e tal, e acabou que começou a Philips, que é a dona da equipe, acabou investindo em vários talentos para a equipe. Acabaram contratando o Ruud Gullit, que foi o líder do título holandês na temporada anterior. Ele acabou vendido ao Milan. A equipe acabou, com a vida de Gullit, contratando outros nomes que viriam a ser fundamentais na conquista, como, por exemplo, Ronald Koeman. Nome bem familiar para vocês, né? O maior zagueiro artilheiro da história do futebol mundial, né? Um exímio defensor, um exímio jogador dos dois lados do campo, e também como outro grande destaque, o Wim Kieft, atacante neerlandês também, grandalhão, né? Vai ser uma característica mais marcante dos atacantes da época, bastante forte na bola aérea. Foi artilheiro do campeonato holandês nessa mesma temporada, em que a equipe também venceu o campeonato nacional. A trajetória do PSV no mata-mata da Champions foi algo muito bizarro, tá ligado? Eles não venceram nenhum jogo a partir das quartas. Vamos lá. As quartas de final foram contra o Bordeaux da França. Se não me engano, o jogo de ida foi 1-1 na França, e o jogo de volta 0-0 nos Países Baixos, Holanda. Enfim, avançando por conta do gol fora. Semifinal foi contra o Real Madrid, que já era uma grande potência na época, né? E adivinha o que aconteceu? 1-1 fora de casa e 0-0 dentro de casa. Mais uma vez, no mesmo jeito, 1-1 no agregado por conta do gol fora, o PSV avançou de fase e chegou na final, onde enfrentou a equipe do Benfica, que tinha como talvez seu grande destaque o atacante Rui Águas. E uma curiosidade, naquele elenco do Benfica tínhamos o zagueiro Moser. Zagueiro Moser, que é bastante conhecido por sua passagem no Flamengo, né? Multicampeão, que no futebol brasileiro foi um dos grandes ídolos, dos maiores jogadores que já atuaram pela camisola, como fala em Portugal, a camisa do Benfica. Mais uma vez, o jogo com a cara do PSV, um 0-0 bem chato, bem broxante, eu diria. E nas penalidades, amigo, as 5 cobranças de cada lado, as 5 primeiras, acertaram. Porém, chegando na 6ª cobrança, a equipe do PSV converteu, mas a equipe do Benfica perdeu. Eles erraram a 6ª cobrança e o PSV se sagrava pela primeira vez campeão da UEFA Champions League com 6-5 nos pênaltis, né, cara? Foi a primeira e única conquista da Champions até agora do PSV, mas essa ficaria a base que dominaria por algum tempo o futebol holandês até a geração de Seedorf, Kluivert e companhia. 3 anos depois, agora vamos andar mais um pouco no tempo, a maioria dessas conquistas, como vocês puderam perceber, foram entre o final dos anos 70 e o início dos anos 90. Então, agora, oficialmente chegamos nos anos 90, na temporada de 1990-91, temos o Estrela Vermelha de Belgrado, na época ainda parte da República Iugoslava, né, que tinha 2 jogadores que viriam a ser muito conhecidos depois, são o Robert Prosinec, que teve passagens depois por grandes clubes do futebol europeu, né? Na equipe do Estrela Vermelha ele era o camisa 10, a principal peça, é considerado um dos jogadores mais geniais dos anos 90 e também foi peça fundamental da Croácia na Copa do Mundo de 98, onde eles acabaram ficando com o 3º lugar, bem histórico, eu diria. Além dele, outro jogador que fez muito sucesso depois foi o Sinisa Mihajlovic,
Sim, esse mesmo que você tá pensando, também treinador e tal. Um dos melhores cobradores de falta da história do futebol, né? Ídolo do futebol italiano, principalmente na Inter de Milão. Enfim, são os dois principais destaques da equipe. Na caminhada do Estrela Vermelha, eles chegaram a eliminar o Dinamo Dresden, meteram um 6-0 no agregado, e o Bayern de Munique também foi eliminado no meio do caminho. A final foi disputada na Itália, entre a equipe do Estrela Vermelha e do Olympique de Marselha, liderados, como a gente já citou antes, do Jean-Pierre Papin. Mais uma vez, o jogo foi 0-0, eu só peguei jogo grosso. Merda, que saco. Mais uma vez, fomos para as penalidades máximas. E lá, o Olympique de Marselha errou a primeira cobrança. O Estrela Vermelha acabou acertando todas as suas e saiu vitorioso por 5-3, né? Visto que eles começaram a cobrar, então 5-3, e o Estrela Vermelha era pela primeira e única vez campeão da história da UEFA Champions League, a segunda equipe do leste europeu a conquistar a taça. E também, provavelmente, deve ser as duas únicas por bastante tempo, né? Porque pelo andamento das coisas, não me parece que algum time de lá vai surgir forte, né? Enfim, agora saindo do leste europeu, vamos para a França, que 2 anos depois teria o seu primeiro e único time a conquistar o título, Soriano. Você tá prestando atenção, meu querido? Que foi? É você agora, cara. Larga esse celular aí, bora apresentar, cara. Olympique de Marseille, campeão da UEFA Champions League. Por favor, conta a história. Acabou o sonho dos 15 minutos. Em 93, aí o Olympique de Marselha foi campeão em Milan, o único francês campeão da história da Champions. Time interessante, com Barthez, Desailly, Abdi Pelé ou Abdi Aye, como preferir. Ganhou em cima do Milan, que também era uma outra seleção. Baresi, Costa, entre. E essa final do Olympique de Marseille contra o Milan foi uma final de duas seleções, cara. O time do Marseille, com todos os jogadores que o Soriano já citou, ainda tinha o Vuller no ataque, era um time muito bom. E o Milan do Fábio Capello. O Milan do Fábio Capello que tinha Van Basten, que tinha Maldini, como o Soriano falou, tinha Rudi Guller. Já tava o Rijkaard. Rijkaard também. Tinha o Rijkaard. Tinha o Papin, que Tinha o Papin no inclusive banco. foi citado. Papin na reserva Foi do Van citado Basten. como... Foi citado aqui na história do Olympique de Marselha vice para o Estrela Vermelha. Né? Enfim, foi um dos maiores jogadores da história do futebol francês. Saindo da década de 90, 80, 70, onde tivemos as várias zebras, e chegando no ano de a temporada 2003-2004, que é mundialmente conhecido como o ano das zebras, né, cara? Tivemos muitas zebras em todo o futebol mundial. Por exemplo, Valência campeão da La Liga, Once Caldas campeão da Libertadores e Futebol Clube do Porto campeão da UEFA Champions League em cima do Mônaco, que foi outra zebra da competição. Essa equipe do Porto era muito forte, tinha vários jogadores que vocês vão reconhecer depois, como, por exemplo, o Carlos Alberto, aqui, famosíssimo jogador, atuou em quase todos os times do Rio de Janeiro, né? O zagueiro Ricardo Carvalho, que atuou por muitos anos no Real Madrid, o Deco, um do Barcelona, e também o Vitor Bahia, que foi mais um goleiro também que atuou no Barcelona, porém não teve tanto espaço assim. Enfim, são vários jogadores bastante conhecidos e famosos por aí afora. Enfim, contra a equipe do Mônaco, que pouco tempo atrás era comandado pelo Arsène Wenger, foi trocado pelo Didier Deschamps, e tinha como alguns jogadores famosos lá o Patrice Evra, por exemplo, que jogou por muitos anos no Manchester United, ídolo, muitos títulos, e o Ludovic Giuly também jogou no Barcelona e tal. Na campanha das duas equipes, a equipe do Mônaco chegou a tirar o Real Madrid e o Chelsea no meio do caminho, e o Porto eliminou o Manchester United e o La Coruña da época do Roy Mackay, chegou a ter Bebeto algum tempo antes, enfim, era uma equipe bem forte.
As duas equipes chegavam para a final, que foi disputada em Gelsenkirchen, na Alemanha. E o jogo se esperava até um equilíbrio, mas com a bola rolando não foi bem assim, cara. O jogo acabou 3-0 para a equipe do Porto, né? Carlos Alberto e Teco deixaram suas marcas, né? Brasil fazendo presença na grande final, né? E os portistas acabaram saindo campeões, se não estou enganado, é o segundo título da história deles na competição, em 87 e em 2004. Com essa grande participação do nosso querido Soriano, foi sempre um prazer te receber aqui, meu querido. Fechamos esse episódio falando sobre zebras da UEFA Champions League. Coitado de quem for ter que editar isso aqui, velho. Enfim, desde já, deixo o meu agradecimento a todo mundo que aturou a gente até aqui no final. Fazer aquele pedido maravilhoso, ajude a gente aí, se inscreva no canal, deixa o like. E se vocês puderem fazer esse favorzinho para a gente, divulguem aí, WhatsApp, Merge, Instagram, seja lá onde puder. Enfim, além disso, também temos os nossos quadros, o Brasileirão e o Diretaço, além das gameplays, né, que o novo quadro que o tá aí com o modo carreira no Guarani, né, e, enfim. Kelvin apanhou pra mim no gameplay de segunda, assista. Excelente. Alguma consideração final só pra fechar o episódio aqui? Se eu falei 10 palavras, foi muita coisa. Grande participação do Soriano, melhor participação dele até agora. Então é isso, família. Muito obrigado a todos que aturaram a gente até aqui. Fiquem ligados, porque logo teremos mais um episódio. É isso, pessoal. Valeu.